Selic a 2% ao ano. É o fim da renda fixa no Brasil e onde que a gente coloca nossa reserva de emergência agora? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal do Investidor Adolescente. Eu sou o Bruno e o tema do vídeo de hoje é a queda na taxa Selic de 2,25% para 2% ao ano, que aconteceu nessa última quarta-feira, dia 5 de agosto. E a verdade é que a taxa de juros brasileira ela já está numa grande queda desde 2016, quando ela bateu 14,25%. Mas nos últimos anos, quando a taxa atingiu realmente patamares muito baixos, sempre que acontece algum corte, surgem aquelas perguntas, né? Onde eu coloco minha reserva de emergência agora? Esse é o fim da renda fixa no Brasil? Será que eu coloco todo o meu capital em bolsa? E calma que a gente vai responder todas as perguntas aqui no vídeo e no final ainda vai ter uma surpresinha pra vocês que assistem o vídeo até o final. Então, cara, me acompanha até o último segundo porque vai ter uma surpresa que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Se tá curtindo o conteúdo do canal, já sabe, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e também dá uma passadinha no Insta que vai estar aí na descrição, o primeiro link na descrição e também vai estar aqui na tela e vamos pro conteúdo. E antes da gente responder essas perguntas, eu quero passar dois dados que são muito importantes para a gente entender um pouco mais a situação atual. O primeiro é que, segundo o IBGE, nos últimos 12 meses, a inflação acumulada foi de 2,31%. E o outro dado vem do Boletim Focus dessa semana, da segunda-feira, dia 3 de agosto, que diz que a inflação prevista para os próximos 12 meses é de 2,97% ao ano. Considerando essa previsão, você precisaria de uma rentabilidade de 156% do CDI apenas para bater a inflação com seus investimentos. Depois dessa, vamos entrar aqui na primeira pergunta, cara. A renda fixa morreu? É o fim da renda fixa? E, na minha opinião, não. A renda fixa não morreu no Brasil. Por quê? Porque a renda fixa continua com a sua função ali na carteira de cada investidor, cara. Então a renda fixa ela ainda é o melhor lugar para você que quer investir com muita segurança, para você que não pode perder um dinheiro, mas quer investir ele, e para você que quer investir um dinheiro, mas que você sabe que vai ter que sacar ele num curto ou médio prazo. Então, se você está economizando uma grana para comprar uma casa e você quer investir essa grana, cara, você não pode colocá-la na bolsa de valores, porque o risco de você perder esse dinheiro é razoavelmente alto, principalmente no curto e médio prazo. Mas se você coloca ele na renda fixa, com certeza você não vai perder esse dinheiro e aí você vai poder sacar ele um pouco acrescido de alguns juros no futuro. O que pode mudar, porém, é a quantidade de dinheiro, a porcentagem do seu capital que você coloca na renda fixa, porque é inegável que está rendendo muito pouco ou até negativo a renda fixa. E isso vai depender mais de você e da sua estratégia de investimentos. Então, se você quiser colocar 10% na renda fixa, talvez você possa ajustar isso aqui para uns 8, 7, talvez, porque está rendendo muito menos. Ou então, se você quer um investimento mais seguro, você pode colocar mais. Isso vai de você, mas tenha consciência de que a renda fixa vai estar perdendo dinheiro para a inflação, possivelmente, ao longo do próximo ano. A próxima pergunta é sobre reserva de emergência. Mas antes da gente falar sobre ela, eu preciso falar de uma coisa muito importante que aconteceu aí no dia 1º de agosto, que foi o seguinte. O Tesouro Direto ele apresenta uma taxa de custódia que é de 0,25% ao ano. Só que no dia 1º de agosto entrou em vigor uma medida que ela tira essa taxa de 0,25% para investimentos menores de que R$10.000 no Tesouro Direto. Então, se você tem menos de R$10.000 investidos, essa taxa não será cobrada. Então, a taxa que será cobrada nos seus investimentos será apenas o imposto de renda e o IOF se você deixar o seu dinheiro investido por menos de 30 dias. Mas essa taxa de custódia ela não vai ser cobrada mais sobre valores menores de R$10.000 no Tesouro Direto. E se você tem mais de R$10.000 investidos, esse valor, essa taxa de custódia, ela vai ser cobrada apenas sobre os rendimentos da grana que está acima de R$10.000. Então, se você tem R$15.000, a taxa de custódia vai ser cobrada apenas sobre os R$5.000 que excedem o limite de 10 mil. E essa era justamente a taxa que fazia pessoas investirem em CDBs ou em contas de liquidez diária ao invés de investir no Tesouro Direto. Então, pode estar mais vantajoso agora você investir no Tesouro Direto do que em qualquer renda fixa 100% do CDI no Brasil. E, cara, se você não está entendendo nada do que eu tô falando aqui, IOF, Imposto de Renda, Tesouro Direto, taxa de custódia, confere esse card aqui que eu vou deixar aí, que é um vídeo sensacional aqui no canal sobre o Tesouro Direto, super completo, a gente fala sobre cada tipo de aplicação, também todas as taxas que o Tesouro Direto apresenta, taxa de custódia, tudo isso a gente explica certinho. Então clica no card aqui porque o Tesouro Direto é muito importante você entender antes de começar a investir, ou se você já começou, cara, tá atrasado, e assiste o vídeo aí pra você entender direitinho o que é o Tesouro Direto. Enfim, mas a reserva de emergência ela segue a mesma. São 12 meses do seu custo de vida mensal que você vai colocar em uma aplicação com muita segurança e muita liquidez. Então, uma aplicação que você não vai perder seu dinheiro, o dinheiro vai estar ali com certeza quando você quiser e que quando você quiser você pode resgatar ele de forma muito rápida. Então, você aperta lá para resgatar e ele já vai cair na sua conta no mesmo dia, no mesmo momento ou até no dia seguinte. E são liquidezes muito altas. E para saber tudo sobre a reserva de emergência, eu recomendo que você assista o vídeo aqui no canal super completo sobre reserva de emergência em 2020
noite, que vai estar aqui no card agora, é só você clicar aí e assistir. E eu tô um pouco indignado com a internet esses dias, porque tem muita gente falando de colocar reserva de emergência em fundo imobiliário, cara. E se você já acompanha o canal aqui há mais um tempo, você com certeza já viu a playlist, a minissérie de fundos imobiliários que a gente fez aqui, de 5 vídeos falando tudo sobre fundos imobiliários. E você sabe que os fundos imobiliários, eles são uma aplicação de renda variável. Então, ele é um tipo de investimento que varia muito, varia diariamente, mensalmente. E se você investe seu dinheiro lá, você pode perder dinheiro. E isso é normal, cara. Você pode tomar um prejuízo ali ao longo de alguns meses, alguns anos, para depois se recuperar. Isso pode acontecer, mas isso não pode acontecer com o seu dinheiro da reserva de emergência. Então, não caia nessa, não coloque a sua reserva de emergência em renda variável. Porque vamos supor que você precisa do seu dinheiro, da sua reserva de emergência hoje, só que ele está investido em fundos imobiliários. E aí quando você vai lá olhar os fundos imobiliários que você investiu, desde que você comprou, o preço da cota caiu muito. E como que você vai fazer, cara? Você juntou muito dinheiro para colocar na sua reserva de emergência, e aí quando você vai resgatar, você vai ter que colher um prejuízo ainda, só que você colocou num fundo imobiliário, numa renda variável, ao invés de aplicar na segurança e na liquidez da renda fixa. Não vale, né? E aí segue uma última pergunta que tem muita gente fazendo também, que é: agora é o momento de colocar todo o seu dinheiro na bolsa, porque a bolsa vai subir pra caramba? E tem muita gente que eu vejo que não entende por que existe essa pergunta na internet. E eu vou explicar aqui, porque já veio muita gente perguntar no Instagram, já veio comentário aqui no YouTube também. Então eu vou falar rapidamente sobre isso para deixar esse vídeo aqui curtinho. E qual que é a relação entre a bolsa e a taxa Selic então? Porque a taxa Selic, ela é a taxa básica de juros da economia brasileira. Então é ela que vai comandar os empréstimos cedidos pelos bancos às pessoas e empresas, as dívidas das empresas, os juros que as empresas vão pagar, os juros que as pessoas vão pagar. Então, quanto menor for a taxa Selic, menor seria os juros que as pessoas e empresas vão pagar em seus empréstimos. E com isso, com dívidas menores, as pessoas podem consumir mais e as empresas, elas podem investir mais dinheiro. Por quê? Porque elas não vão ter que pagar tanto dinheiro aos bancos, não vão ter dívidas tão altas mais, e com isso elas conseguem investir mais dinheiro, contratar mais funcionários, investir em tecnologia, enfim, expandir mais o seu negócio. E isso rodaria a economia mais rápido, a gente gastaria mais dinheiro, as empresas investiriam mais e assim em diante. E teoricamente isso faria com que a bolsa subisse. Por quê? Porque as empresas, elas conseguiriam crescer mais, e com maior crescimento isso refletiria no preço das ações. Então quando a taxa Selic cai, acaba que entra uma força compradora muito grande na bolsa de valores. Ou seja, muita gente começa a comprar ações, fundos imobiliários, começa a transferir o seu dinheiro da renda fixa para a renda variável. Primeiro pelo fator de que a renda fixa cai muito seus rendimentos, e segundo pelo fator de que a bolsa tende a subir mais quanto menor for a taxa de juros da economia. E aí você pode até pensar: cara, mas não adianta nada, são poucas pessoas que tiram o seu dinheiro da renda fixa para a renda variável. Mas na verdade, nem importa a quantidade de pessoas, o que importa é as pessoas que estão fazendo isso. Porque geralmente quem faz isso são os grandes investidores internacionais, os grandes fundos, porque eles veem que a renda fixa brasileira, que já rendia 14% em 2016, agora rende 2%. Então eles têm que tirar uma parte da grana deles da renda fixa e colocar na renda variável a cada vez que a renda fixa cai mais. E isso que faz a bolsa de valores subir, porque são grandes capitais entrando na bolsa de valores brasileira. Mas, porém, entretanto, todavia, a queda na taxa Selic nem sempre se aplica tão bem assim na realidade quanto ela se aplicaria na teoria. Inclusive eu falei disso no meu Instagram, se você não viu, o post vai estar aqui e o link vai estar aí na descrição. Por quê? Porque nem sempre os bancos, eles vão reduzir de verdade a taxa de juros que eles cobram das empresas e principalmente das pessoas. Então eu fiz uma comparação muito massa lá no meu Instagram, falando da taxa de juros que os bancos cobram das pessoas e da taxa de juros que você, investidor, recebe na renda fixa. Então dá uma olhadinha nesse post, que ele causa uma reflexão na sua cabeça, que vai te mostrar como a teoria, ela é bem diferente da prática, principalmente aqui no nosso Brasil, né? Mas então é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Nem pedir, mas eu espero que vocês deixem o seu like, se inscrevam aí no canal. E eu tava devendo a surpresa, né? Então, vou pegar aqui pra vocês. Olha só o que chegou aqui em casa. Não sei se tá dando pra ver, mas chegou um presentinho do Banco Inter aqui em casa. Por quê? Porque eles viram os últimos vídeos que a gente fez aqui no canal falando sobre o Banco Inter e eles me deram esse presentinho, me entregaram aqui em casa, e eu vou abrir pra vocês lá no Instagram, vou gravar tudinho minha reação, fazer um unboxing lá no Instagram. Então se você não segue o Instagram vai estar aqui e vai estar também aí na descrição. Então, cara, me segue no Instagram pra você não perder o unboxing do Banco Inter. Então é isso aí, galera, falou!